Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com mais um Tem que Manter Isso Viu, nosso episódio 26. Hoje o nosso tema, hoje é um tema meio longo aqui o nome dele, assim, mas vocês vão, acho que vai dar para entender ao longo da conversa, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão do politicamente correto, e acho que a gente deve tentar qualificar um pouco o que é isso, e a sua, digamos assim, a sua manifestação, ou sim, o seu contraste com o que alguns episódios recentes envolvendo certos jornalistas, apresentadores de programa de televisão da Rede Globo, enfim, do Grupo Globo, né? O mais emblemático, na verdade, o que tem uma repercussão maior, se pelo menos a minha impressão foi essa, é o caso do William Vac, que eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado, eu acho que isso aconteceu por volta do início do mês de novembro, se não me engano, vazou um vídeo, né? Na verdade, duas pessoas, dois funcionários ali da Globo vazaram um vídeo em que eles gravaram o William Vac. Eles não, né? Foi gravado lá no processo que eles estavam trabalhando. O William Vac fazendo uma piada racista, bem idiota, bem escrota, babaca, assim. Alguma coisa assim do tipo, acho que ele está nos Estados Unidos para fazer uma entrada ao vivo, no momento que está tendo umas manifestações contra o Trump e outras coisas, se não me engano, e era uma manifestação, a maior parte das pessoas eram negras, tinha alguma coisa, não lembro exatamente o que era, mas tinha alguma coisa que envolvia alguma atitude meio racista do Trump, ou enfim, alguma posição, talvez alguma coisa que esse maluco da alt-right, né? E alguém passa buzinando e o William Vac faz uma piada, meio cochicha no ouvido do cara que tá perto dele, uma piada babaca, assim, tipo, só pode ter sido um preto que fez isso. E ele acha que ele não tá gravando, né? Mas o microfone tá aberto e isso entra na gravação, os caras escutam isso. Aliás, eu posso estar enganado, inclusive, talvez nem seja coisa de Trump, na verdade, mas enfim. Porque eu acho que não era. Não, enfim, e os caras vazam isso, porque um dos caras que tava acompanhando o negócio era negro, ele ficou ofendido, e isso dá uma repercussão gigantesca, enfim, na internet, nas redes sociais, e que culmina com o William Vac sendo afastado e eventualmente ele rompendo o contrato dele com a Globo. E aí, recentemente, ele publicou um texto, meio que, enfim, pedindo desculpas do que ele achou que ele precisava pedir desculpas, e se defendendo de algumas coisas, e deu algumas entrevistas também tentando colocar a posição dele, né? De fato, realmente, a posição dele não apareceu, ele foi alvo de um severo linchamento virtual. Enfim, a gente vai tentar pensar um pouco sobre o que aconteceu aí e as coisas que estão envolvidas nesse assunto. Outros dois assuntos também que tiveram um pouco de menos repercussão do que o do William Vac, e eu acho que isso também é algo para a gente problematizar, é um caso do Lucas Mendes, que é aquele apresentador do Manhattan Connection, em que ele aparece defendendo defendendo assim, quer dizer, ele parece ele vem meio questionando se aquele julgamento em que foi condenado o médico da seleção americana de ginástica olímpica, que foi acusado de abusar de centenas, sei lá, de mais de 100 meninas. E ele meio que aparece questionando alguns depoimentos e tal, e assim, bem, na verdade, é bem bizarro as coisas que ele fala, e isso foi ao ar, né? Diferente do que aconteceu com o William Vac, que não foi ao ar, esse foi ao ar, e você tem ainda, inclusive, como contraste, as outras duas pessoas que estavam na bancada com ele, que é aquele Caio Blá e aquele Pedro, esqueci o sobrenome dele, e eles ficam bem estarrecidos com a atitude do Lucas Mendes. E por fim, para eu também deixar o Rafa falar um oi para vocês, tem o caso recente do Thiago Leifert, né, que publicou um artigo naquela revista GQ, em que ele diz basicamente que acha que não deveria misturar esporte com política, né, e critica, entre outras coisas, aquele atleta americano, futebol americano, que, enfim, cantou em nacional americano de joelhos e tal, dizendo que esse tipo de manifestação não cabe no esporte, as coisas deviam ser feitas em outro âmbito, que também gerou um monte de reação.
porque a gente sabe que também o esporte serviu, né, assim, sempre serviu como um palco também de algumas manifestações políticas antirracistas e outras coisas aí. Então, enfim, vamos tentar discutir um pouco isso e um pouco nessa esteira qual que é o papel do politicamente correto, enfim, que surge também, várias dessas discussões, surge a figura do politicamente correto como ou justificando certas atitudes ou sendo algo a ser combatido, ou pelo menos algo que incomoda certas pessoas e aí talvez justifique ou é utilizado como justificativa para certas ações consideradas não politicamente corretas. Então a ideia é pensar um pouco sobre isso aí. Desculpa aí, Rafa, falei um monte, enfim. Relaxa. Então, quem vê o título que a gente deu para o programa é o PC, né, o Politicamente Correto dos apresentadores da Globo. E é justamente curioso porque esses três personagens, né, o Vac, o Lucas Mendes e o Thiago Leifert, cada um do seu jeito tá falando de politicamente correto. O Vac vai dizer que aquela parada típica. O mundo hoje está muito chato. Então você não pode fazer nenhuma brincadeira, blá, 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 porque é o império do politicamente correto. Já o Lucas Mendes, ele é aquele que talvez não poliu a sua noção de politicamente correto a ponto de eventualmente soltar uma parada fora do roteiro num programa lá, o Manhattan Connection, que aliás, porra, sempre fico, quando eu vejo o Manhattan Connection, é meio que por obrigação, no sentido que eu tô assistindo o Globo News, ele começa a passar, né? Aí eu tenho que procurar uma outra coisa para ver, mas algo que me faz pensar é sempre quem são essas pessoas que assistem esse programa. Porque, enfim, ele é meio até que um tem que manter isso viu, high profile, né? Ou seja, com as pessoas, cada um a capital do mundo, fazendo isso que a gente faz aqui, falando, enfim, as nossas opiniões sobre assuntos diversos, sem qualquer compromisso de chegar em algum lugar. Eu acho que é um pouco do que a gente faz também, ou seja, é mais um hobby pra gente do que qualquer coisa, e Manhattan Connection me parece um pouco isso. E por fim o Thiago Leifert, que seria talvez o bastião do politicamente correto, do homem branco, bem sucedido, né? Com uma certa fama aí, né? Um celebritismo envolvido, que é o ultimate politicamente correto. Então a gente tem uma gradação aí, né, de politicamente corretos, e é por isso que a gente vai falar isso, e coincidentemente todos são apresentadores da Globo, ou são jornalistas, ou enfim, são conhecidos na Globo. E é curioso que quando a gente fez o episódio sobre o carnaval, a gente foi justamente, sei lá, não sei se esperavam alguma coisa da gente, mas a gente foi justamente, a gente fez um contraponto a esse, enfim, ao politicamente correto, né? A gente tentou colocar que existem situações, contextos onde o politicamente correto é salutar. A gente nem chegou a falar exatamente dessa forma, mas no episódio está claro que não é o carnaval, essa patrulha moral do carnaval, do politicamente correto, seria o melhor lugar para isso. A gente não falou dessa forma, mas é o que a gente quis dizer. Por quê? Porque depois que a gente fez o episódio, ainda que as pessoas não estivessem falando da gente, né? Porque, claro, pouquíssima gente ainda nos acompanha, ou nos acompanha ainda, eu continuei vendo nas redes sociais várias opiniões de conhecidos, ou de pessoas que eu acompanho nas redes sociais e tal, uns dizendo que realmente era um exagero essa patrulha moral, concordando com a gente, e outros dizendo do tipo, porra, e tem gente ainda passando pano para essa galera que quer se vestir de índio, que quer se vestir de pirata, ou seja, que era um pouco do que a gente falou, que era do tipo,
relaxa, né? A gente até usou o exemplo lá da Índia. Então, assim, então a gente está retomando o assunto politicamente correto para talvez dizer, de certa forma, onde ele se aplicaria desse jeito mais patrulha, se não uma patrulha externa, né, uma patrulha interna que todo mundo deve carregar, faz parte também de entender o momento que você vive, né, o tempo que você vive. E a gente pode começar falando do William Vac, eu já vou passar para o Gus, mas entender o tempo e o momento em que você vive ajuda você a meio que sacar quando politicamente correto, para o bem e para o mal, ele tem que ser aplicado, né? Como uma carta na manga que você tem ali, ou que você tem que saber quando você usar. Para o Thiago Leifert, o politicamente correto ele é uma parada absoluta, né? Então você tem que ser sempre politicamente correto, e na dúvida você tem que conter toda e qualquer possibilidade de expressar uma opinião divergente que vá fugir da norma do politicamente correto. Já para o William Vac, a gente pode começar falando do William Vac, fica nítido que existe uma questão de geração, uma questão geracional, entre que existe hoje uma nova geração de pessoas principalmente familiarizadas com a internet, e claro, principalmente de jovens negros. Não vamos esquecer que foi só em 2010 que para o IBGE a população negra passou a ser a maioria. E não significa que antes ela não era, mas que por questões afirmativas ao longo dos últimos 20, 30 anos, mas também por questões econômicas, né, nos 10 anos do governo Lula, aí, os 8 anos do governo Lula, com a ascensão, né, da classe média que antes era pobre, vem junto uma afirmação, né, não só de identidade, mas também de consumo. E então é uma geração também mais nova que já cresceu com a noção do racismo brasileiro, né, e que sabe se posicionar. Tanto que os dois jovens que guardaram esse áudio do VAC durante pelo menos um ano antes de liberar, são dois jovens negros que trabalhavam na Globo, né? Então, enfim, eu acredito que entre o William Vac e o Thiago Leifert existe aí uma questão geracional, né? Que os faz diferentes nessa opinião sobre o politicamente correto. Enfim, é o que a gente vai debater aqui agora. Gus, eu lembro que eu te passei o material sobre o William Vac. São 2 entrevistas com ele, que até você falou, nossa, as perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas. Passei o texto dele também da Folha, né? Então, acho que a gente tem mais ou menos o mesmo embasamento aí para falar do caso dele. O que você achou? Então, bom, em primeiro lugar, uma coisa que mais me chamou a atenção aí no texto dele e nas entrevistas é que ele gastou um tempo preparando isso, né? Acho que foi muito curioso que você vê as 2 entrevistas e ele responde. Eu vi as entrevistas, depois eu li o texto, né? E ele tem uma. Eu tava impressionado, né, na primeira audição ali, porque, cara, ele vinha com umas respostas longas, super elaboradas, e eu falei, caralho, meu, cara. Como que esse cara tem essa capacidade de formular bem o pensamento dele, assim, né? Fiquei impressionado, mas depois eu me liguei que, na verdade, ele ficou trabalhando nisso muito tempo, então ele tinha a resposta pronta para essas perguntas. Provavelmente ele meio que autorizou certas perguntas, né? Escolheu lá algumas perguntas que alguém deve ter mandado de antemão, deixou os caras fazerem algumas perguntas que ele já não ia responder mesmo e boa, né? Agora, enfim, o que eu acho que é interessante olhar o que ele fala, porque ele fala de muitas coisas, na verdade. Então, primeiro lugar, né, ele se coloca imediatamente dizendo que ele não tem. Primeiro, ele pede desculpas, né, evidentemente, diz que ele é uma pessoa assim, extremamente
preocupada, né, se ele está ofendendo outra pessoa e que se ele tivesse percebido que estava tendo uma ofensa, ele imediatamente tentaria fazer alguma coisa para pedir desculpa, tentar desfazer a coisa, mas que isso não foi dado a perceber para ele, só depois apareceu. Mas que ainda assim, né, e isso era uma coisa que os entrevistadores meio que insistiam em perguntar, se ele tinha, de alguma forma, assim, porque o que acontece, né, dentre as coisas que foram colocadas, tá essa ideia de que os rapazes lá que vazaram esse áudio, eles, vamos dizer assim, a coisa colocada dessa forma, eles roubaram, né, o material que era posse da Globo e divulgaram sem autorização. Então, né, essa pergunta vem tentando colocar eles numa posição de terem cometido uma infração, o que evidentemente, né, inclusive o sujeito da Veja que entrevista ele, o sujeito, sinceramente, achei ele bem nojento, cara. E você vê que, e é isso, é tão bizarro que o sujeito que entrevista o Vac é tão nojento que você começa a achar o Vac um cara bem melhor que ele, né? E é isso, né? Então o cara fica o tempo todo tentando colocar a ideia de que, bom, mas os caras roubaram os vídeos e então eles cometeram, tipo, uma infração, então eles estão tão errados quanto você, né? Tipo assim, tentando jogar essa no colo do Vac e o Vac não pega essa. Ele meio que, não, cara, eu não tenho nada contra eles, eu queria, na verdade, pedir desculpa pessoalmente se tivesse oportunidade, algo dessa ordem, né? Enfim, e o discurso dele é um pouco assim, eu não sou um cara racista, né? Eu fiz uma piada babaca, falei uma besteira, cara, eu sou um sujeito meio brincalhão, não sei o quê, e eu falo besteira com meus amigos, falo besteira com a minha família, inclusive, quando eu falei essa piada no ouvido do sujeito, o sujeito já me repreendeu na hora, falou, pô, você é um idiota, né, tô falando uma merda dessa, e, pô, foi uma merda, entendeu, eu queria me desculpar porque eu falei merda, todo mundo fala merda, e aí ele disse o seguinte, e ao falar essa merda que eu falei, eu não fui racista, eu não sou racista, eu só falei uma merda. E esse é meio que o discurso em defesa dele. Então, assim, ele reconhece que o máximo que ele reconhece é que ele falou merda e que, na verdade, ele não é racista. Ele levanta uma série de coisas. Ele levanta coisa da biografia dele, dizendo que, olha, eu na verdade, sou um sujeito liberal, tenho valores liberais fortes e eu sempre defendi causas, ele fala desse jeito, causas universais do liberalismo, né, no sentido assim, né, que as pessoas têm que eu não julgo as pessoas pela cor, eu não julgo as pessoas por orientação sexual, outras opções, não lembro exatamente que termo ele usa. Inclusive, uma das perguntas que também aparece, né, o sujeito perguntando, você tem amigos negros, né, que é equivalente daquela pergunta, você tem amigos gays, né, como se isso te tornasse menos preconceituoso, né. E ele dá uma resposta boa, ele fala, cara, eu não classifico as pessoas por cor e tal, que é, cara, legal, tá ótimo. E aí, com essas coisas, ele vai dizer, e por essas e outras, e por outras coisas que eu falei, eu sempre me coloquei ao lado, né, de causas antirracistas, e de fato, se você for olhar o que ele já fez na vida, pô, ele foi correspondente no Irã, ele teve em lugares de guerra, enfim, é um cara que realmente tem, digamos assim, quando ele diz que ele defende valores universais, posições liberais, ele não acho que ele esteja forçando a barra, acho que ele está falando a verdade. E, no entanto, ele não aceita, né, quando fazem a pergunta para ele, mas você foi racista naquele momento? E ele fala, não fui. E me parece interessante isso dele não perceber que ele fala uma coisa importante, que é parte fundamental do argumento dele, né, que o racismo nunca poderia ser uma piada, dizendo que o racismo é uma coisa tão vil, né, tão abjeta, né, acho que ele usa esse termo, que você não pode rir disso. Quando o racismo, querendo dizer o seguinte, quando uma coisa efetivamente racista aparece em público, digamos assim, ninguém consegue rir disso porque isso não é engraçado, é abjeto. Portanto, se ele faz uma piada, e uma piada em algum contexto é risível, isso não seria um ato racista, poderia ser um ato babaca. Algo dessa ordem. E aí eu acho o seguinte, é um negócio difícil, porque na verdade aí ele vai reclamar né, que na verdade ele sofreu um processo de linchamento virtual, de fato ele sofreu, e que o linchamento que ele sofreu
na verdade, o principal objeto desse linchamento não era a pessoa dele, nem o ato, né, supostamente racista, supostamente estou colocando, né, sempre falando do ponto de vista dele se defendendo, mas um ataque, né, à Rede Globo, né, e ele coloca isso, né, que os grandes grupos de mídia têm sido atacados, e de novo, ele coloca também de uma maneira muito interessante, que é algo que eu também percebo, né, que é tipo, os grandes grupos de mídia são atacados porque com o advento da internet e outras formas de comunicação, as pessoas passou-se a questionar essa posição de guardiães da verdade que os grandes grupos de mídia sempre tiveram. E segundo ele, o ataque que ele sofre não tem tanto objetivo de resolver, digamos assim, um racismo, né, que emergiu naquele episódio particular, mas o objetivo de atacar a Globo enquanto grupo de mídia através da pessoa dele, que era um cara importante na Globo. E isso também teria também fundo político, evidentemente ele está se referindo a pessoal da esquerda, mas assim, também, de novo, bem. Eu tô tentando ser cuidadoso para tentar colocar a posição dele da forma mais, digamos assim, honesta possível. Quer dizer, ele também está colocando que você percebe que ele não está exatamente sendo contrário a que a esquerda faça isso, digamos assim, ou certos setores da esquerda façam isso, mas ao mesmo tempo ele está se colocando na posição de que ele foi utilizado como instrumento para atacar um outro fim. O que digamos, é também algo condenável do ponto de vista ético, né? Se você pensar, as pessoas também não têm isso na mente, mas é algo que o Kant, por exemplo, colocava com muita força, né? Que uma das piores ofensas ou uma das coisas mais graves que você poderia fazer com o ser humano é utilizá-lo como instrumento para obter um fim, né? Que isso tem um pouco a ver com essa terminologia que a gente usa hoje em dia de objetificar alguma coisa, né? Se objetifica a mulher, quer dizer, você transforma a mulher num objeto porque você quer utilizar ela para obter um fim, que, por exemplo, é obter prazer, né? Então, o Kant já colocava isso, que essa seria uma das piores ofensas a um ser humano, que é um sujeito por natureza, você objetificá-lo, né? E o Vac meio que se coloca nessa posição. Ele foi objetificado para atingir um fim que era atingir a Globo, e essa seria a grande ofensa que ele sofreu. E por isso, por exemplo, que ele não teria nenhum tipo de sentimento negativo em relação aos caras que vazaram o vídeo. Pelo contrário, ele se sente, né, como o ofensor nesse caso, mas que no plano geral ele teria sido mais ofendido do que ofendeu. Inclusive vem uma crítica do Antônio Prata, né, que fala, pô, mas fica meio ridículo, né, um sujeito rico, branco, bem-sucedido, né, da elite, se colocando na posição de oprimido. E de fato é meio ridículo, se você pensar por esse lado. Mas ao mesmo tempo, isso não elimina o fato de que ele sofreu um linchamento virtual bastante severo, né, em que ele não teve oportunidade de se defender, e como todo linchamento virtual que a gente tem acompanhado nos últimos anos, ele é pesado, meio exagerado e tal. E uma coisa que ele critica, o Rafa já colocou, é justamente essa questão do politicamente correto, né? E ele se coloca na seguinte coisa: ele, como um sujeito tal, brincalhão, não sei o que lá, irreverente, né? Acho que ele fala assim também, é um cara que se incomoda com o politicamente correto e que ele acha que algumas pessoas deveriam, né, ou até inclusive os grupos de mídia e outras coisas, deveriam ter um pouco mais de coragem para se insurgir contra uma certa espécie de ditadura do politicamente correto que impõe certos comportamentos para as pessoas, tal, de uma forma de fora para dentro. E aí que começa um ponto meio sutil, que eu acho que é uma coisa importante da gente tomar um cuidado em relação ao politicamente correto, que é justamente, né, em que medida que o politicamente correto é uma norma externa que está sendo imposta, e cujo resultado seria simplesmente as pessoas incorrerem em autocensura, quer dizer, esse tipo de coisa aqui eu queria falar, mas eu não vou falar porque senão vai ficar ruim para mim, né? E aí o Rafa mencionou o Thiago Leifert, né? Quer dizer, existe uma norma do politicamente correto que está provocando uma espécie de autocensura, e parece ser isso que incomoda o William Vac. Por outro lado, ele não percebe também o quanto que, né, quando ele diz
eu não tô sendo racista, eu não fui racista, mas eu fiz uma piada, ele não percebe o quanto que a possibilidade dele fazer uma piada, né, tal como ele fez, só é dada porque existe uma cultura racista na qual ele está inserido e na qual ele, pela posição social, né, e por ser branco, né, ou pelo menos branco para os nossos padrões, né, ele está na posição de fazer a piada e de isso ser risível num certo contexto, porque a gente está numa sociedade em que o negro ainda ainda pode ser considerado, né, e ele é a prova disso, né, nesse contexto de não estou dizendo que isso é certo, né, estou dizendo que é o estado de coisas, né, pode ser considerado como algo risível, derrisório. Então ele falar o que ele falou, né, a piada com os negros só gera riso em certas pessoas porque, né, aquele objeto que está sendo colocado é considerado risível, portanto considerado menor em alguma medida, e isso é racista. Ainda que ele, né, enquanto William Vac ali, aquela pessoa não tenha atitudes deliberadamente racistas, digamos assim, no dia a dia dele, o fato dele achar engraçado, né, falar algo de negro, que ainda que fosse isso, né, como se ele estivesse colocando o seguinte, ainda que a piada dele fosse, estou fingindo ser racista para mostrar o quanto isso é escroto, mas, cara, isso também é escroto em alguma medida, né? E o problema ali é ele não perceber o que está rolando, né? E aí eu acho que o Rafa colocou bem, ele não percebe, me parece, tem uma diferença de sensibilidade, né, entre talvez uma geração posterior a dele, que talvez seja já a nossa geração, e provavelmente uma geração ainda mais nova do que a nossa, aí, dos 30 e tantos anos, seja ainda mais sensível para muitas coisas que nós não somos, né? E, então ele não percebe que algo está mudando e que talvez ele pudesse, ele devesse, né, talvez, repensar o modo dele se colocar no mundo, né? Né, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, 10, 12 anos, cara, eu já fiz piadas, tipo essa piada que ele fez, eu já ri dessas coisas, e em algum momento alguma coisa mudou, né? Não é que, diferentemente do que ele parece colocar, como no sentido de que ele ainda acha graça dessas coisas, e em dado momento eu parei de achar engraçado. Eu parei de achar engraçado porque eu percebi uma série de coisas e eu já não tinha mais vontade de fazer esse tipo de piada. Então algo mudou, né? Então eu não, quando hoje em dia, né, com 36 anos, 37 anos, eu não faço mais uma piada racista, não é porque eu estou me autocensurando, mas é porque alguma coisa mudou e eu não consigo mais achar graça nisso. Nem quero e acho isso um horror. E, no entanto, o William Vac ainda acha graça. Então, alguma coisa mudou. Enfim, Rafa, eu vou deixar você seguir um pouco, depois a gente continua com essas coisas. E é curioso, né, que ele fala da Globo, né, como talvez algo incontestável, ou que a grande mídia está sendo atacada, né, mas principalmente no caso do Brasil, a gente tem o quê? 5 famílias que controlam a mídia no Brasil, e se a gente for ver o histórico, né, principalmente da Globo, então, assim, na parte do jornalismo, quantos negros a gente cresceu assistindo nos jornais da Globo? São raros, né? Ou quantas novelas era sempre o negro que estava ali de faxineira, de empregada? Claro que não só aquilo, esses dois exemplos eram retratos de um Brasil como espelhavam um pensamento também, né? Eles são reflexos de um pensamento que tem mudado. Então, claro que a Globo não mudou só porque ela é boazinha. É porque também o consumo mudou de mãos, mudou de figura. E há que se reconhecer que nos últimos 15 anos, principalmente, a Globo tem feito esses ajustes, né? A família dona da Globo tem feito esses ajustes, como as outras famílias donas de outras mídias têm feito esses ajustes também, seja por saberem do mal, né, que isso pode causar se essas mudanças não forem feitas, seja simplesmente por questões econômicas. Nós precisamos
ter mais representatividade, porque hoje essas pessoas compram, né? Então a gente está vendo aí a ascensão de personagens negros, né? O próprio Lázaro Ramos diz que ele nunca faz personagens negros que andam armados, porque ele quer justamente defender um outro modo de percepção dos negros na TV, não só o ladrão, não só o bandido, né? Não só o pobre e tudo mais. Então, o que acontece? Você pega os amigos do Vac, que ele chega a citar nessas entrevistas, né? Ele cita a Glória Maria, que é funcionária da Globo há muito tempo, e o outro jornalista, que eu esqueci o nome, de Brasília, que também é um ótimo apresentador, que é negro, né? Dizendo, não, eles são meus amigos, né? E tal. Mas o quanto também eles já, por trabalharem tanto tempo na Globo, já não tem que ter, talvez, uma perspectiva um pouco mais manca, né? Desses problemas raciais, porque, enfim, eles são negros que ascenderam num ambiente que muito provavelmente, desde a década de 60, 70, não era propício, né? Então eles tiveram que, talvez, digamos, eles têm uma percepção mais próxima mesmo da do William Vac. A própria Glória Maria falou, não, ele fez uma piada de português, né? Infeliz, como querendo dizer que não, era só uma piada, né? Esse outro jornalista falou, não, ele me conhece há muito tempo, ele sabe que eu não sou racista. Até porque dentro da concepção de racismo que ele deve aplicar, né, para dizer se é racista ou não, dentro da lei, exatamente, ele não está causando uma discriminação, né, uma injúria racial, ele não está, enfim, né, com aquela piadinha dita ali ao pé do ouvido, né, nenhuma lei aparentemente está sendo quebrada, e talvez por isso ele se sente seguro de dizer que não é racista. Mas voltando a dizer que são coisas de geração, né? Então a gente hoje, dentro de um período de mudanças, de afirmações de minorias, né? A gente tem que estar mais sensível a isso. E acho que o Gus vai voltar a falar disso, não só porque a gente concorda ou não com isso, mas porque essas pessoas hoje têm mais voz, elas têm mais poder de iniciativa, enfim. O ideal é que, claro, você evite as suas piadas racistas porque você concorda que isso repercute o racismo, né? Mas, pô, na boa, eu cresci no interior, assim, que eu cresci ouvindo todo tipo de piada racista, misógina, de português, entendeu? E apesar de não ter crescido numa família, né, o meu núcleo familiar, ele realmente não é racista, mas outros núcleos da minha família, né, mais antigos, era bem complicado, assim, ainda mais no interior, né? Então era bem difícil ter que conviver com certas piadas, ter que relevar certas piadas, e claro que hoje o lance quando você, ainda que de forma não racista, ou porque você é irreverente e tal, você repercute, né? Você replica esse tipo de comportamento, você está reforçando ou está mantendo dentro de uma linha de tempo algo que devia ter ficado para trás, né? Então, você tem que parar de fazer isso. E eu mesmo vou aqui trazer um relato pessoal de um mau comportamento nesse sentido, né? Que é resquício da minha juventude, da minha inexperiência, da minha falta de maturidade para lidar com essas situações. Mas eu tinha muito para comigo, e já não tenho mais, e me arrependo de quando eu me lembro desse tipo de situação, que era o seguinte, que eu tendo amigos gays, ou eu tendo amigos negros,
E claro que isso também, como você falou que o William Vac, eu nunca fiz essa distinção, mas eu tinha para mim também como um cara irreverente, usando as palavras do William Vac, ou enfim, da zoeira, que quando você forma um vínculo com qualquer pessoa, e aí pode ser branco, preto, né, amarelo, qualquer um, que quando você tem um vínculo de amizade com essas pessoas, e uma prova de amizade seria você poder zoar essas pessoas pelo que elas são, e claro, isso também é o contrário, elas podem te zoar pelo que você é, você usando esses critérios discriminatórios como parte da zoeira, entendeu? Então, se o seu amigo é o gordão, você vai chamar ele de baleia e isso não vai ter nenhum problema. Se o seu amigo é baixinho, você vai chamar ele de anão e isso não vai ser um problema. Se o seu amigo é negro, você pode zoar ele por isso e ele te dá o benefício de ser zoado por você porque ele é o seu amigo, entendeu? Se uma amiga sua é lésbica, você pode ficar chamando ela de sapatona, de pegadora, de alguma coisa assim, porque, vocês são amigos se zoam e não tem problema nenhum. E isso era algo que eu fazia como prova de amizade, saca? Então o japonês, né, o olho puxado, abre o olho, não sei o que lá. Então, era algo que eu carregava comigo e para mostrar que eu tinha fortes vínculos de amizade com uma pessoa, eu poderia usar isso de forma que não seria depreciativa, né? E, fiz isso durante muito tempo, ao longo até os meus 20 anos, entendeu? Quando, um amigo meu falou, cara, eu ouço isso desde que eu sou criança, cara. Tipo, não é engraçado. E, parei de fazer isso com todo mundo, com todos os meus amigos, novos e antigos, parei de trazer isso à tona porque, foi um aprendizado, saca? Eu não preciso fazer isso, porque, não é todo mundo que precisa aceitar isso e muita gente aceita. Uma piada mais, ofensiva, para dizer, não, comigo você pode fazer e tal, mas, enfim, esse é o meu relato pessoal de que não me sinto bem hoje ao fazer isso, como não faço mais, mas também me sinto mal quando eu lembro que eu precisava dessa etapa para testar a amizade com a pessoa, sabe? Tipo, não, é meu amigo mesmo, eu posso usar termos humilhantes para lidar com ele, porque ele não vai ligar, afinal ele é meu amigo. E eu penso que é um pouco do que o William Vac, essa forma que eu pensava, é um pouco do que o William Vac ainda pensa, né? Se a gente rever o vídeo, na real ele tá puto, entendeu? Porque eu tenho um cara buzinando, ele tá puto, ele não foi uma piada do tipo premeditada, do tipo, não, vou te contar uma piada muito boa, tal. Ele tá puto. E quando a gente tá puto, ou não sei o que, a gente começa, a gente tem uma chance maior da gente trazer à tona esses comportamentos mais ancestrais, assim, sabe? Então, não é incomum a gente ver no YouTube ou na TV, enfim, flagras de pessoas que no trânsito são enquadradas por um guarda negro e que ficam putas da vida e acabam sendo racistas, né? Com esses policiais negros e pardos e tudo mais. Então, o William Vac, apesar de não ter tomado atitudes racistas, segundo a lei, ele traz à tona, assim, algo que a gente deve deixar para trás, porque o mundo não é mais assim, né? E tem uma coisa que justamente, acho que você pegou o ponto central, né? Tem essa coisa ancestral que vem à tona no momento em que você perde o filtro, né? E assim, ao mesmo tempo, essas são as melhores oportunidades que a gente tem para aprender o quanto a gente ainda carrega essas coisas com a gente, né? Esses racismos, essas posturas discriminatórias.
E aí que vem o lado, talvez até um pouco mais difícil de falar numa situação como essa, que é tipo assim, a oportunidade que tanto o William Vac como, sei lá, a patrulha moral, se a gente quiser chamar assim, perdeu de educar um cara que tem vamos dizer assim, um lugar de fala privilegiado, né? Que quer dizer, o William Vac, né, nesse momento em que ele tá, quer dizer, o William Vac é um sujeito que aparece pra caramba, que é um tipo de cara desse que as pessoas chamam de formador de opinião, ou seja, o cara tem, né, essa possibilidade de falar para muita gente, e ele podia ser um cara que, depois de uma experiência como essa, de ser exposto dessa forma, ele podia ter aprendido, né, que nem, Rafa, você comentou o seu caso aí pessoal, quer dizer, o seu amigo veio e falou com você e, cara, aquilo porra, velho, é mesmo. Eu tô fazendo merda, né, cara? Porque, na verdade, quer dizer, o que tá por trás disso que você percebe, né? Que mesmo que, né, você tenha essa relação de amizade e essa, como se isso te desse uma liberdade, né, maior com aquele sujeito, mas o fazer essas piadas ainda tá colocando, quer dizer, que as pessoas estão numa condição, e essa condição é uma condição pior, e isso é demeritório, né? E é muito doido porque o próprio William Vac coloca essa questão, né? Que cor, que orientação sexual, essas coisas são condições humanas, e por conta disso você não, né, não é, entendeu? Não pode ser colocado isso numa escala de valor, uma escala meritória, né? E fazer isso é ofensivo para as pessoas, de fato. E o que falta, talvez, o salto que falta fazer e quando você faz isso em relação à cor, você está sendo racista. Ou pelo menos você está manifestando, como você disse aí, né, um racismo ancestral, entranhado, cultural, do qual você não é exatamente, digamos assim, culpado, porque ele é quase não intencional, né? Porque ele vem e você não sabe nem de onde ele está vindo, né? Acho que esse é o sentido aí de ancestral. E justamente por isso você não consegue, por não perceber de onde ele vem, você não consegue também perceber com clareza qual é a sua, digamos, culpa nisso, né? Mas que ao mesmo tempo ele precisa ser suprimido de alguma forma, ele precisa ser revertido porque a sua emergência coloca em questão de que no âmbito dessa cultura da qual a gente faz parte, isso ainda está colocado e no caso do racismo, o negro ainda está sendo percebido como né, o ser negro está sendo percebido como uma condição humana inferior à condição do ser branco e tal. E aí que eu estou falando da oportunidade é que nesse momento, né, em que o William Vac passa por né, aquele indivíduo, William Vac, que ele é interessante do ponto de vista do fato de que ele tem uma capacidade de influência muito maior do que a nossa, por exemplo, e ele comete esse deslize e ele está né, estamos diante da oportunidade de fazer um sujeito como William Vac, que pode falar para 1 bilhão de pessoas, para 200 milhões de pessoas que seja, dos 100, enfim, as pessoas que assistem a Globo, de perceber um problema, né, da nossa cultura e de talvez passar por uma mudança pessoal, da natureza da mudança que o Rafa explicou aqui, pela qual ele passou em algum momento, e isso poderia ter uma influência grande em outras pessoas. E aí, mas qual que é o resultado? Você vem uma avalanche de gente, cara, massacrando o cara. Talvez, num primeiro momento, é natural e é justo que as pessoas se manifestem e falem, cara, isso não tá legal, isso foi errado. Mas, normalmente, o que acontece nesses linchamentos virtuais é que passa desse ponto, né? Então, a galera vai muito além do que seria, digamos assim, razoável de se pensar do ponto de vista do linchamento. De novo, não estou querendo aceitar a condição de William Vac ou oprimido, mas simplesmente dizer o seguinte, que esse modo de lidar com a coisa, que é o modo do massacre, né, vamos acabar com o cara, tirar o cara da existência, porque na verdade a intenção é quase essa, né, tentar apagar a existência do cara, a gente não pode matar ele, né, o linchamento real seria o quê? Né? Um sujeito comete alguma coisa que aquele grupo social considera inadequada, as pessoas vão lá e matam o cara da pior maneira possível. Esfola o sujeito, esquarteja, não sei o que lá, sem ele ter a possibilidade de se defender, passar por um julgamento, qualquer coisa desse tipo. Né? Então acho que essa é a natureza do linchamento. Então isso
e qual que foi o resultado disso? Né? Uma vez que ele está sendo injustiçado por estar sofrendo um linchamento desproporcional, isso ofusca o problema principal, que é, cara, ele teve uma atitude racista, ainda que seja uma atitude racista quase involuntária, e que poderia ser a oportunidade de vamos dizer assim, a geração mais nova tentar ajudá-lo a perceber isso e tentar operar a mudança, que é difícil, cara, é da geração mais antiga, ele é mais conservador, normal. Mas, enfim, era uma oportunidade. O que me incomoda em episódios como esse, e normalmente eu tendo a ficar calado, né? Eu lembro que no dia que saiu isso, e tava aquele burburinho, as pessoas, vamos dizer, tomando posição enfim, xingando e batendo no William Vac, eu falei, cara, justamente por perceber que não tinha, né, o caso da injúria racial conforme está prescrito na lei, a única coisa que eu conseguia dizer é que tá aí um babaca sendo babaca, entendeu? E tipo, velho, o que a gente vai fazer, né? Você pode, né, a atitude que você pode ter, nunca mais quero falar com esse cara, eu quero, né, vou mandar ele a merda e tal, mas tipo assim, né, as pessoas estavam lá julgando que, cara, a Globo tinha que fazer isso, a Globo tinha que fazer aquilo. Cara, era uma empresa privada, a relação de um sujeito com uma empresa privada, velho, simplesmente eu não tenho nada com isso. Acho que o cara foi um escroto e que, velho, ele devia, no mínimo, né, se desculpar e tudo mais. Mas, cara, o problema é que, no fim das contas, pelas declarações que ele vem dar, né, esse tempo todo depois, ele não aprendeu nada, entendeu? E ele não aprendeu nada, em parte, pelo seu conservadorismo e tudo mais, mas em parte porque, cara, ele foi massacrado de uma maneira para lá de exagerada. E acho que esse é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, cara, você não vai conseguir, vamos dizer assim, porque essa mudança que a gente está tendo, né, que a sociedade, os setores da sociedade estão tentando operar, elas precisam vir por meio de um processo que é muito mais educativo do que impositivo. Se ele for impositivo, você pode gerar reações contrárias. E aí, já tentando passar um pouco para um sujeito como o Lucas Mendes, né? Quer dizer, o Lucas Mendes, ele se vê na posição de um sujeito que está defendendo, digamos assim, 7 setores de um exagero, de uma espécie de perseguição. Né? Ele põe em dúvida se aquele sujeito ali está sendo perseguido, inclusive, pela justiça. O manifesto lá das mulheres lá em torno da Catherine Deneuve contra o Me Too também tinha um pouco disso, né? Que era tipo perceber uma certa possibilidade de perseguição em torno de uma causa, né, justa e tal, mas que poderia vir. Então, assim, e que também é perigoso do jeito que é colocado, porque, cara, né, também, quer dizer, o negócio está surgindo de uma maneira que tá levando, né, tá possibilitando as mulheres se manifestarem sobre algo que elas estão sofrendo, elas vêm sofrendo caladas e tudo mais, e que é muito parecido com, né, você mencionou aí o caso dessas pessoas mais antigas, né, negras na Globo, né, a Glória Maria, o Heródoto e tal, que talvez, assim, eu diria assim, os caras talvez tiveram que engolir muito sapo, né, para conseguir se manter naquela posição, porque provavelmente era um ambiente bastante hostil, se ainda não for até hoje, né? Mas eles não deveriam ser obrigados a fazer isso, né? Só que, cara, as pessoas foram e tal. Então, assim, como a gente precisa, talvez, tipo assim, é quase isso. Esse ambiente de rede social, é nisso que reside, talvez, aquilo que um pouco o William Vac tem alguma razão no que ele fala. Quer dizer, ele é o pior ambiente possível para a gente operar essa mudança, porque ele só permite a gritaria, né? A gente precisa conversar mais e pensar mais. E esses lugares, eles têm essa, né, tipo, um lugar como o Facebook, ele tem essa... ele é feito para você não pensar, né? Ele é feito para você simplesmente pegar uma coisa e replicar imediatamente num impulso emocional. Então a gente precisa tomar mais cuidado com isso para poder tentar fazer as coisas de uma maneira mais razoável, mais civilizada, porque senão a gente vai perder oportunidades como essa. E o William Vac já não era muito bem quisto, né? Por vários motivos. Eu lembro quando deu o vazamento do Wikileaks, ele tinha lá um relato de acho que do embaixador, né, do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que ia jantar com ele, ou jantou com ele, ou almoçou com ele, alguma coisa assim, e tinha lá a opinião do William Vac sobre a Petrobras, alguma coisa, né? Então
Ele era já lembrado por não só ter um pensamento liberal, mas, enfim, ser associado, né? Ele já foi chamado de espião pela esquerda e tudo mais. Então ali também era a vingança perfeita, né? A gente tem como sair à forra. E até para entrar no Lucas Mendes, mas terminando o papo da Globo, né? É curioso que o Ali Camel, que é há muitos anos, né, o chefe de jornalismo da Globo, o diretor-geral de jornalismo, ele lançou há uns anos atrás um livro bem bizarro, né? Que é curioso porque eu acho que esse livro marca a data de lançamento desse livro deve marcar justamente um ponto de inversão, né, da ideia. Esse livro do Ali Camel, ele meio que tentava postergar ainda mais as discussões raciais que o Brasil passou a ter a partir dali, que é um livro chamado Não Somos Racistas. E ele meio como, né, um diretor da Globo, acho que queria continuar tendo aquele espaço que hoje não dá mais, e a William Vac é a prova disso, para você lidar com certas questões e poder dizer, não, mas isso não é racismo, não, isso daí... E ele diz que... Aí é foda, porque eu não li o livro, claro, mas quem leu na época, tem vários especialistas apontando os erros, porque ele chega, inclusive, a falar de genética, né? E aí, putz, isso é pisar em ovos pra caramba, né? Vai falar de genética, de que o Brasil... Daí retoma aquele mito, né, de que o racismo no Brasil não existe, porque foi muito bem resolvido já, enfim, desde antigamente, e é todo mundo misturado e bababá, enfim. Não assim, é lamentável. E o William Vac claramente critica de forma direta essa tese, né? Ele só não fala que é o Ali Camel, porque com certeza, enfim, devia estar puto com o Ali Camel, que pediu para ele sair, sendo que o Ali Camel tem um livro que talvez seria um dos maiores argumentos para ele ficar na Globo, né? Aí entrando no caso do Lucas Mendes, assim, eu acho o caso do Lucas Mendes muito mais chocante. Ele é muito mais, cara, grosseiro, né? No sentido de você tá vendo, não é uma piadinha contada ao ouvido, não é uma câmera escondida num bar onde alguém está tomando cerveja, é o cara no meio do programa questionar se entre 200 e tantas meninas abusadas ao longo de anos não teria uma ou outra, uma ou duas, ou seja, uma porcentagem ínfima. Isso ele fala de forma assim, não tem evidências para isso, ele coloca de forma assim, não, mas claro que deve ter uma ou outra. Questiona, né, se como assim o pai dessas meninas. Então, assim, é alguém que... E ainda chega a citar o Woody Allen, né, que tem vários casos contra ele. Eu nem vou entrar no mérito do Woody Allen, né, mas recentemente o Woody Allen, em algum momento dos últimos anos, ele doou todo o acervo dele de trabalhos, de manuscritos e de notas, né, e de coisas que ele foi trabalhando ao longo de acho que 40, 50 anos, né, como roteirista, como diretor. Ele doou, se não me engano, para uma biblioteca, para alguém criar o acervo do Woody Allen. Eu vou procurar isso para pôr nas referências amanhã. E um jornalista ou algum acadêmico, eu não tenho certeza disso, mergulhou nisso ao longo dos últimos anos para escrever um livro, né? E algo que ele diz de forma categórica é que o Woody Allen ele tem um viés de abusador, porque o próprio trabalho dele, então tem vários manuscritos, né, que relatam menores de idade. Essa pessoa que mergulhou no trabalho dele fala da obsessão dele por garotas menores de idade, né? E não porque ele falou com o Woody Allen, falou com a família do Woody Allen, mas porque no trabalho do Woody Allen, em muitos trabalhos não publicados, ou ele consegue mostrar que em determinado filme, que depois foi para o ar, que acabou sendo concretizado, ele mudou algumas coisas que no manuscrito original, nos esboços originais, eram de outra forma.
entendeu? Então é muito complicado hoje, mesmo se você seja fã dos filmes dele, trazer à tona essas questões do Woody Allen, entendeu? E no caso do Lucas Mendes, é meio revoltante, né? Porque sempre quando aparecem esses relatos, parte da história é justamente quando a criança de 10, 11, 12 anos conta para os pais ou para o adulto responsável e eles não acreditam, né? Por quê? Não só porque geralmente são crianças, pessoas frágeis, tidas como criativas, inventivas, né? Que podem perceber coisa onde não tem, não sei, segundo a leitura dos adultos, eu nunca, como adulto, nunca me foi relatado algo nesse sentido, mas a maioria das histórias, parte da história é da tentativa da criança, do abusado, relatar isso, e aí por questões que envolvem a própria sociedade, né? Então a gente tem ali relações de poder, de hierárquicas, né? Então um médico, um cara formado, né? Ele não ia nunca pôr em risco a sua reputação, né? Então o Lucas Mendes ignora tudo isso de forma completamente descriteriosa, levanta essa questão para o constrangimento dos seus amigos, que eles são amigos ali, que aliás pegam muito leve com ele e são muito legais com ele para tentar mostrar, né? Então eu não lembro aquele cara de barba do lado dele lá, e o Pedro, que é um cara que apresenta uns programas de viagem aí na GNT, que parece, todos ali são bons vivans, né? Enfim, eles moram onde eles querem, eles têm dinheiro, eles devem ser herdeiro, ou enfim. Então, assim, esse do Lucas Mendes, ele é bem mais assintoso para o bom senso do que o do William Vac, que teve as suas consequências. Tá ele aí reclamando que foi alvo de um linchamento virtual, de que o mundo hoje está chato, que o politicamente correto para o homem branco, nossa, que chato para o homem branco politicamente correto. Mas já o do Lucas Mendes, né, não aconteceu nada. Ele questionou 200 e tantas meninas, assim, lamentável, mas assim, completamente lamentável. Os dois casos, mas o do Lucas Mendes, para mim, foi mais chocante, porque ele insiste ainda no negócio. Ele fala durante um tempo, tem ali a contradita e ele insiste, né, dizendo que não, com certeza ali deve ter umas interesseiras que enfim, ele não chega a chamar o cara de inocente, mas ele acha que esse médico não fez nada. Eu tenho certeza disso. Inclusive, assim, o caso, né, tão... por exemplo, você mencionou, por exemplo, o caso do Woody Allen. O caso do Woody Allen é infinitamente mais complexo, né, porque acho que tem uma coisa aí no caso do médico e do Lucas Mendes, né, inclusive, que deixa a coisa assim tão surreal, que você tem o sujeito condenado pela justiça, ele passou por um processo legal, né, né, os juízes, enfim, eu não lembro se teve júri naquele caso, mas enfim, todo o processo que, cara, serve para salvaguardar a possibilidade dele estar sendo acusado falsamente, e ele é condenado pela justiça, e o Lucas Mendes se dá o direito de questionar, porque ainda no caso do Woody Allen, a justiça não dá conta de condenar ele, né? Então mas pode ter influência, o cara é poderoso, pode ser. Mas o fato é que no caso do Woody Allen a coisa está em aberto, né? Então você tem indícios, você tem os relatos e ainda não se deu conta de chegar numa conclusão, né? Mas o caso desse médico cara, é isso, né, velho? É uma história completamente horrenda. 200 e tantas meninas e o sujeito acha que a justiça tá condenando o cara falsamente. E com base no quê, né, velho? Com base no fato dele ser um cara, né? É só isso, né? Com base no fato de ser um homem sendo acusado por mulheres. E eu acho que, então assim, é tão estarrecedor quanto o Lucas Mendes falar todas as barbaridades que ele falou.
E eu acho até o seguinte, né? Os amigos dele falam daquele jeito, em parte, tipo assim, acho que ali tem muitas coisas, né? De um lado você tem o sujeito que é mais ou menos da idade dele, que também é mais amigo dele há mais tempo, e tenta, tipo assim, e tenta dar um toque pra ele, cara, olha só, né? Ele vai meio de boa pra tentar fazer assim, brother, pelo amor de Deus, né, para de falar isso que a gente vai se fuder, né? Mas assim, tentando manter a coisa meio, tentando disfarçar, vamos dizer assim. O outro tá meio quieto e tem uma hora que ele dá uma assim, ele dá um puta que pariu lá, mas ele fala até um negócio engraçado lá que eu não lembro agora, pelo amor da hóstia sagrada, sabe o que ele fala, né? Que é tipo um puta que pariu, né? Que é a hora que ele meio que não aguenta mais, né, velho? Pelo amor de Deus, para de falar essa merda, velho. Tá falando merda e não para de vomitar merda. E tem um problema ali que é o cara é o chefe, né? Querendo ou não, o Lucas Mendes ali é que manda naquela porra, né? Então, tipo, os caras ficam meio cheios de dedos. Mas de fato também, enfim, eu acho que no máximo eles fariam alguma coisa para tentar preservar o cara, mas você vê que claramente tem um incômodo, né? Os caras estão percebendo algo que o Lucas Mendes não está percebendo, e fica evidente para mim ali um pouco do esquema geracional na explosão maior por parte do Pedro. E de fato, e eu já reparei também outras vezes que, como que nem você, às vezes eu, tipo, meio que sou obrigado a ver um pouco daquilo, né? E aí, quando nessas situações em que eu sou obrigado a ver aquele programa, eu sempre me coloco na posição de estar fazendo alguma experiência antropológica, né? Deixa eu ver o que uns bizarros falam aqui, e pensa a mesma coisa que você, né? Que imagina, quem que assiste isso, assim, por querer, né? Mas, de todo modo, o Pedro já vi outras oportunidades em que os caras dão umas falas, assim, mais bizarras, e ele tende a ter uma postura mais condizente com a idade dele mesmo, nessa coisa geracional. De novo, não é um preconceito contra o cara ser mais velho, mas é percebendo que tem uma diferença geracional. E o Pedro, às vezes, é um pouco mais brando nessas coisas assim, e tenta ponderar a coisa pro outro lado, ao ponto de os caras até meio que dar uma zoada nele, assim, como se ele fosse meio de esquerda, sei lá, mas, obviamente não é o caso, mas enfim, chega a esse ponto. E uma das coisas que ele fala pro Lucas Mendes é, cara, você tá igual o Trump, assim, que é hoje, né, o máximo dessa coisa abjeta da misoginia. E aí fica essa questão, né? Por que o William Vac deu toda aquela repercussão? Talvez em parte porque ele seja mais conhecido, não sei. E não deu com o Lucas Mendes. Eu acho que o principal nessa história é que, cara, a misoginia, ela tá muito mais entranhada ainda do que o racismo. Isso não quer dizer que, cara, a gente deveria não ligar pro racismo do William Vac, mas é perceber o quanto a gente ainda precisa avançar nesse lado, né? Então, o quanto, quer dizer, o negócio, os caras, aquele programa é gravado, se não me engano, aquele programa é gravado, não sei se ele é ao vivo, mas enfim, mesmo que seja, né, cara, tipo assim, a galera no mínimo devia ter tirado do ar, pedir desculpa, né, cara, mas ninguém faz absolutamente nada, né, e no caso do VAC deu no que deu, e nas redes sociais a informação que eu tenho, né, é que, tipo assim, eu fiquei sabendo que em algumas timelines de Facebook de mulheres apareceu alguma coisa. Na minha, cara, sinceramente, eu não tava nem sabendo. Alguém me disse que tinha acontecido isso. Não apareceu para mim isso no meu Facebook, você tem uma ideia. Ao passo que o do William Vac foi extremamente bruto, né? Aconteceu rápido e espalhou rápido. E, cara, e é isso, né? Então, pra gente ver o quanto a coisa ainda é muito mais grave nesse front e, cara, entendeu? Foda, sei lá o que dizer. E para finalizar, né, aí tem o caso do Thiago Leifert, que é colunista dessa revista GQ, né, que no Brasil podia chamar de QG, porra, ia ficar mais legal. Mas GQ, enfim, revista GQ Brasil, onde ele fala que evento esportivo não é lugar de manifestação política, né? Ou seja, a gente está meio que dizendo, antes de entrar no caso do Thiago Leifert, né, sobre o que você pensando você não pode dizer, e agora tem o caso do que você pensando você talvez pode vir a dizer, mas aí vem o Thiago Leifert e fala olha só, esporte é entretenimento,
os fãs do esporte, eles se encaixam em todo o espectro político, logo o atleta não deve se manifestar politicamente, porque o lugar de fazer isso é em textão no Facebook e não na hora de cantar o hino, na hora de receber o troféu, na hora de receber a medalha. O caso do Thiago Leifert, para mim, ele não é tão vexatório, talvez, quanto os outros, mas ele dá uma vergonha alheia aqui na fisgada, né, no nervo da vergonha alheia, porque o Thiago Leifert, como os outros dois, ele também representa alguma coisa da Globo, né? O Thiago Leifert, ele é filho de um diretor da Globo que durante muitos anos cuidou da diretoria de relações com o mercado. Ou seja, ele não era nem o diretor de publicidade, marketing de publicidade, nem o diretor comercial. Ele era algo acima disso, que é a relação com o mercado, né? Então, a própria Globo, ao longo dos anos, ela sempre foi questionada por uma posição que seria um grande conflito, que é que a cobertura do esporte na Globo sempre foi feita pela área de jornalismo. Isso só mudou no último ano, de forma clara, pelo menos, né? Tipo, vamos assumir que hoje futebol não é mais jornalismo, é entretenimento, né? Que esporte não é mais jornalismo, é entretenimento, mas principalmente por questões financeiras. A real é que quando você migra o esporte do jornalismo para a área de entretenimento, você dá mais oportunidades de ganhar dinheiro com isso. Então, algo que nunca foi possível antes disso era justamente os apresentadores de esporte, porque eles estavam debaixo do jornalismo, fazerem comercial. Tanto que o Thiago Leifert só explodiu, né, digamos, deram essa moral para ele, justamente quando ele saiu da área de esporte / jornalismo da Globo e foi para a área de entretenimento, que aí ele poderia fazer propaganda para Claro, né, fazer comercial na TV, passou a apresentar o Big Brother, o The Voice, né? Então a Globo tinha essa distinção, mas era uma distinção assim, meio nebulosa. Por exemplo, cobertura jornalística, né? Então, quem assiste Fórmula 1 sempre teve ali a Ferrari, a McLaren, né? Aí, de repente, entrou uma nova escuderia, né, como chamam, que era a Red Bull. Por quê? Porque o dono da Red Bull falou: eu quero ter uma equipe de Fórmula 1. E o que a Globo fez? Deu o nome dessa equipe de RBR. Por quê? Porque não queria chamar Red Bull numa cobertura jornalística, porque isso seria uma questão comercial, né? O que é justamente o contrário do jornalismo, que o jornalismo, teoricamente, ele tem que cobrir as coisas, a realidade, de uma forma objetiva, mas a Globo inventa nome de equipe para não ter que chamar ela do nome de produto, sendo que todas as equipes sempre foram chamadas pelo seu próprio nome. A Ferrari é uma marca de carro, é uma equipe de Fórmula 1 também, e a Globo chama de Ferrari. Já a Red Bull não teve essa moral, porque justamente passou a se chamar Red Bull no momento onde a Globo não estava ganhando nada com isso e não queria, então, dar de graça o nome Red Bull, colocar de graça o nome Red Bull dentro da sua programação. Então, esses conflitos na Globo já existiam, e claro que Fórmula 1 sendo cada vez mais um nicho, né, porque não tem brasileiro vencendo, esse tipo de discussão ficava escondida dentro dos sites ali de Fórmula 1, né, que eventualmente eu paro para ler, apesar de também não acompanhar com afinco. E outros problemas conexos dessa questão de expor uma marca dentro de uma programação jornalística, mas que não pudesse citar essa marca, né? Isso também traz muito problema, ou trouxe, ou continua trazendo, justamente porque até então, até eles mudarem agora, esporte na Globo é entretenimento, então não tem mais esse compromisso jornalístico.
que é a relação da Globo com a CBF, né? Que é uma das instituições mais corruptas do universo. A FIFA já foi desmascarada, mas pô, tem o atual presidente da CBF não é o presidente, é o Marco Polo, mas que não pode assumir, que também não pode sair do Brasil, senão a Interpol vai pegar ele. Mas essa forma não jornalística como a Globo sempre cobriu a seleção da CBF também sempre foi um problema, e hoje eu acho que eles estão mais já meteram a cara, não, agora é entretenimento, então eles têm mais, digamos, jogo de cintura para abordar isso. Voltando ao texto do Thiago Leifert, só para mostrar que o Thiago Leifert cresceu nesse tipo de ambiente. O pai dele já teve que lidar com isso, então ele também, assim como o Alicano, ele está demonstrando uma opinião que é meio que ele acha que, para o bem da Globo, principalmente, que é o monopólio das transmissões esportivas no Brasil, seria legal não misturar as coisas, porque isso causa um constrangimento para uma cobertura de entretenimento. Então ele defende a pasteurização de um evento esportivo, porque isso é um entretenimento. Para ele tem que ser como você ligar o videogame, o seu Xbox, o seu PlayStation, e os atletas ali, eles só jogam bola, eles estão ali para entreter, eles não estão ali para transmitir uma mensagem. E claro que isso causou também uma certa revolta. O próprio Casagrande escreveu um texto questionando isso, a Vice escreveu um outro texto lembrando sobre como a vitrine do esporte sempre foi uma boa oportunidade para causas políticas. Primeiro, que o ser humano não consegue desvestir uma camiseta política, deixar ela de lado, ver um evento esportivo e depois vestir essa camiseta política, né? O texto da Vice lembra que nós somos sempre políticos. E que, claro, essa posição do Thiago Leifert é uma posição política mascarada de politicamente correto, né? Então, enfim, lamentável os apresentadores da Globo não terem essa clareza nem para algo tão óbvio, historicamente já compreendido, né? Que é as manifestações políticas no esporte. Pois é, e assim, o que eu também, para finalizar, na verdade, queria dizer é que justamente aí está aí um exemplo do que o politicamente correto pode se tornar, né? Quer dizer, o que o Leifert está fazendo, ele está tentando incluir no rol do código do politicamente correto mais um item que é dizer, no esporte a gente não deve falar de política porque a gente pode, ao fazê-lo, ofender posições políticas divergentes, né? Então ele está tentando jogar isso para ver se cola, porque ele já, né, percebendo, né, como um sujeito, né, envolvido com essa parte da comunicação, né, digamos, mais publicitária, né, mais do convencimento, de que o politicamente correto pode ser uma ferramenta de moldagem de audiência e de absorção de alguma coisa de forma irrefletida. E é aí que eu acho que está o paradoxo do politicamente correto. Eu já falei em outras ocasiões que eu tenho problemas com o politicamente correto. E na verdade, e ele está mais ou menos nesse lugar aí, que não é o mesmo tipo de problema apontado pelo William Vac, por exemplo, ou pela atitude do Lucas Mendes. Embora talvez esses caras, se me ouvissem nesse outro lugar que eu falei sobre isso, pudessem se sentir representados na minha fala. Mas, na verdade, o ponto, minha bronca com o politicamente correto é o quanto as pessoas transformam ele simplesmente num conjunto de regras que é simplesmente ler lá uma regra e seguir. Então, isso aqui eu não posso falar, eu não vou falar. Né? E ele também, na verdade eu não sei o quanto na origem ele também já não é isso, né? Então por isso que o meu incômodo ele vem, na verdade, desde a origem, porque justamente o que é o politicamente correto, né? Ele é uma espécie de qualificação pro correto, quer dizer, você tem o correto, ele está lá em algum lugar, a gente não sabe, a gente está tentando descobrir o que é o correto,
E tem algumas coisas que são coisas ofensivas, né? E que algumas pessoas não entendem exatamente porque elas são ofensivas, mas bem uma galera fala assim, não importa se você não entende, simplesmente não faça, né? Porque agindo assim, você não vai estar ofendendo, mesmo que você não entenda por quê. E aí você coloca o qualificativo politicamente. O que ele quer dizer? Politicamente quer dizer na sua relação com os outros, na sua relação social. Aí qual que é o problema? O politicamente correto dá margem para o sujeito pensar merda, mas não falar merda. E aí você estabelece um conjunto de critérios lá pro sujeito, ó, você não fala isso aqui, ó, no jogo de futebol você não diz qual que é a sua posição política. Quando você tiver com as amigas da sua esposa, você não faz piadinha machista. Quando você tiver no seu trabalho que tem um sujeito, que tem um funcionário negro, você não faz piadinha racista. Quando você tiver no meio dos seus parentes que são crentes, você não faz piadinha com religião. E assim por diante. Agora, o sujeito, ele tá morrendo de vontade de fazer a piadinha dele, mas ele não faz porque alguém disse que, cara, se ele se comportar dessa forma, ele vai ter um retorno. Um retorno, quer dizer, no trabalho as pessoas não vão achar ele um babaca, e isso pode ajudar ele a ser promovido, né? Com as mulheres, as pessoas não vão imediatamente perceber que ele é um machista, então ele pode ter uma chance de pegar mais mulheres, ou simplesmente agradar as amigas da mulher dele. E por aí vai, quer dizer, é um negócio utilitário que serve para o cara saber como ele deve se comportar, ainda que ele não saiba exatamente porquê, ou não se sinta como se ele devesse se comportar daquela forma. Ou seja, é um supressor de reflexão. Então é nesse sentido que me incomoda quando a coisa vem colocada simplesmente como siga isso. Né? Mas o contrário, né, o contrário disso não é vou falar todas as merdas que vierem à minha cabeça, mas cara, é o que a gente falou no começo. Quer dizer, eu preciso ter cada vez mais me policiar, não para não dizer as coisas que o politicamente correto veta, mas para ter sensibilidade com relação às coisas que as pessoas, as minorias, as pessoas que se sentem ofendidas pelas questões que estão sendo trabalhadas aí no hall do politicamente correto, por que isso é ruim, e passar a formular um correto, e não um politicamente correto. Quer dizer, a formular para mim que, cara, eu não quero mais fazer isso, ainda que eu tenha lá um impulso ancestral, né, que isso é bem difícil de erradicar, embora seja possível, não é impossível. Mas quando eu me vejo diante do impulso ancestral, quase animal, né, que a gente tem de soltar aquilo, de eu pegar isso antes e falar, não, eu não quero ser essa pessoa. E não, eu não vou falar isso porque vai ficar ruim para mim. Né? É bem diferente, né? E eu acho que um sujeito como o Leifert, né, na sua... tentando defender né, a possibilidade dele fazer propaganda de cerveja na hora de fazer uma transmissão esportiva, né? Quase isso, né? O cara caiu lá no Big Brother e tal, tem uma exposição, não sei o quê, mas talvez ele seja um cara que gosta mesmo de falar de futebol, mas aí, pô, se ele não pode falar de futebol e ganhar o dinheiro de publicidade dele, fica ruim para ele, porque afinal de contas ele quer ganhar o dinheiro dele. Então, ele pode construir um novo espaço para o futebol em que ele possa falar de propaganda, né? E ainda classificar isso tudo dizendo que futebol não é lugar para política, futebol não é lugar para isso ou para aquilo, futebol é lugar de brincadeira, e aí, cara, para ele poder continuar ganhando o dinheiro dele, né? Mas na verdade, velho, tipo, não é questão de, sei lá, eu não sou um sujeito que leva esporte tão a sério assim, né? Como certas pessoas levam, sei lá, um cara como Juca Kfouri, né, por exemplo. Mas eu reconheço que, cara, o esporte foi, né, como o Rafa mencionou, um lugar de posicionamentos políticos, cara, onde, principalmente em situações de exceção, onde você não tinha, né? Você tem casos clássicos, né, de atletas que fizeram suas manifestações contra o nazismo, ou ainda, né, você tinha o caso da democracia corintiana, do Sócrates, né, cara, que é um negócio que já era ali uma afronta a um Estado que ainda, embora já estivesse mais aberto no Brasil, ainda era repressor, né, você está usando um espaço que tem uma certa proteção, digamos assim, porque midiático, né, e porque esses caras são, né, isso, eles têm uma certa proteção, porque como é que você vai dar umas porradas no Sócrates porque ele está falando coisa contra o regime, cara? As pessoas que são fãs do Sócrates vão se revoltar. E, de novo, um sujeito que tem
um espaço de fala privilegiado e pode atingir muita gente. Então, sim, cara, é um lugar que tem que ser usado e as pessoas, cara, elas devem continuar usando, né? Essa supressão das posições políticas com viés claramente mercadológico e, portanto, ideológico, né? Como os caras da Vice aí, né, apontam sobre o Leifert, cara, a gente tem que bater nisso, né? E aí eu acho que a questão não é defender o politicamente correto, é simplesmente, é defender, cara, o correto, defender a mudança, cara. A gente precisa evoluir culturalmente, educar, né, se educar e se tornar mais educados, mais civilizados do que a gente é, e, cara, e ao mesmo tempo evitar a formação né, evitar a cagação de regra, evitar o linchamento virtual, né, evitar a patrulha moral simplesmente por patrulha, mas, cara, tentar construir uma nova cultura onde a gente não tenha mais né, a gente não tenha mais esse comportamento derrisório em relação às diferenças que as pessoas, diferenças com as condições humanas e tudo mais, né? No caso do Thiago Leifert, também eu acho zoado, né? Eu tava vendo aqui aquele atleta famoso, o Jesse Owens, né? Que em 1936 ganhou 4 medalhas de ouro, né? E o Hitler teve que engolir ele. Logo depois o Hitler saiu para começar a Segunda Guerra Mundial, né? Acho que em 1939, 1940. Então, em 1936, o Hitler lá defendendo o povo ariano e tal, teve que ver um atleta negro ganhar 4 medalhas de ouro. E depois, mais tarde, né, nos anos 60, 70, também os movimentos de afirmação usavam os eventos esportivos para se manifestarem, não esquecendo também que tem vídeos incríveis do Muhammad Ali contando sobre como ele também achava que ele ganhar coisas no boxe, ele automaticamente também ia ganhar mais liberdade nas ruas, o que não era verdade. Ou seja, ele, apesar de representar os Estados Unidos e de ganhar, né, usando a bandeira dos Estados Unidos, quando ele voltava para o país dele, a segregação em relação a ele continuava. Então era algo muito cômodo usar o negro para questões esportivas, mas não integrar ele à sociedade. E aqui no Brasil, não precisa ser nenhum gênio, né, para ver que a oportunidade de muitos jovens pobres e negros de ascenderem no futebol é um sonho que milhares, se não milhões de jovens alimentam, né? Se você assistir um jogo de futebol, você vai ver que ele é um retrato muito mais fiel da população negra no Brasil, se não até enviesado. Tem mais negros dentro do futebol do que em outros, se não esportes, né? Como em outros lugares da sociedade onde as pessoas são consideradas bem-sucedidas. Então é bastante cruel também essa visão de que o cara ascendendo socialmente, na hora que ele tem voz para se manifestar, vai ficar quietinho, porque a função dele é só entreter o telespectador. E a gente sabe que não precisa ser assim, não é assim. O próprio Thiago Leifert usa como exemplo o atleta do futebol americano, o Colin Kaepernick, acho que é o nome dele, que no ano passado, durante o hino, resolveu se ajoelhar e diz que hoje ele está desempregado. Mas ele, na verdade, está desempregado, porque também num ambiente onde o Trump é presidente, né, todo mundo ali tenta ficar no meio termo. Beleza, eu apoio o cara, mas também não vou contratar ele para não ter problemas outros, né? Então, o cara mostra muito mais a coragem dele por posições políticas, sacrificar o emprego dele por aquilo que ele acredita, coisa que o Thiago Leifert nunca vai entender, porque ele não sacrificaria nada para sair, por exemplo, da propaganda da Claro. Se a Claro é uma bosta e ninguém gosta da Claro, para ele é indiferente, porque ele vai fazer comercial para a Claro, sempre que a Claro pagar ele para fazer, como faria de qualquer outra coisa, desde que paguem ele, né?
Então é um pensamento, na verdade, ele é um cara despolitizado ou politizado de um jeito rasteiro, né? Onde quem paga mais fica com o lado político que ele quiser. Então qualquer um que tiver a sua consciência em paz deve usar de qualquer oportunidade dentro de esportes para manifestar suas posições políticas, porque é um espaço conquistado por essa pessoa e que ela, se quiser ter voz ativa, né, tem que ocupar esse espaço mesmo. E Thiago Leifert é um babaca. É isso. Bom, fechou? Fechou, valeu. Acho que semana que vem a gente continua mantendo esse negócio aqui. Vamos ver o que vem por aí. Valeu, galera. Até semana que vem, então. Abraço. Abraço.